Bom, gente, depois da matéria de história, nós iremos estudar, né, riquezas culturais brasileiras. Nesse livro, na página 6 de Riquezas Culturais Brasileiras, vocês irão colocar a data aqui de hoje, 28/5/2020. Colocando a data, né, que é sobre esse conteúdo que nós iremos ver hoje aqui. Riquezas Culturais Brasileiras, que é a página 6, né, que fala sobre a história do negrinho do pastoreio. Colocando a data de hoje, 28/5/2020. Agora preste atenção, pegue o módulo de vocês, o livro, que nós iremos fazer uma leitura. Ele diz assim: Negrinho do pastoreio. Era uma rica estância do sul. Havia um menino escravo, que não tinha nome. Era chamado apenas de Negrinho. Não tinha pai, mãe, irmãos ou quem cuidava dele. Era sozinho no mundo, mas dizia que era afilhado de Nossa Senhora, por quem tinha forte devoção. Sua tarefa era cuidar dos cavalos do seu perverso dono e não deixar que ele fugisse. Perverso sabe o que é, né, gente? Perverso é uma pessoa perversa que gosta de fazer coisas ruins com os outros. No frio das manhãs de inverno, lá estava o negrinho, quase sem roupa, cuidando dos cavalos. Um dia, um cavalo sumiu e o negrinho foi acusado injustamente de tê-lo deixado fugir. Em razão dessa acusação, foi açoitado até sangrar. Aflito, o menino saiu para procurar o cavalo, mas não o encontrou. De volta à estância, foi novamente castigado pelo patrão, dessa vez até ficar em carne viva. Não satisfeito, com a surra, o dono colocou o menino nu dentro de um formigueiro. No dia seguinte, quando o dono foi ver o estado do pequeno escravo, tomou um susto. O menino estava lá, mas de pé, sem marcas de chicotadas e de picada. Nossa Senhora estava junto dele, e também o cavalo sumido e alguns outros. Sem dizer uma palavra, Negrinho montou no cavalo e partiu conduzindo a tropilha. Dizem que ele virou anjo e muitos já viram passar conduzindo seus cavalos. Outros acreditam que ele ajuda a encontrar coisas perdidas. Basta pedir com fé e acender uma vela. Bom, gente, Negrinho do Pastoril, segundo a lenda, que isso é uma lenda, viu? Negrinho do Pastoril, ele era um menino que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha parentesco nenhum. Morava com um homem que ele era terrivelmente, muito perverso, gostava de castigar o garoto por tudo, até por coisas que ele não fazia. Certo dia, né, um cavalo fugiu e o patrão dele, o dono dele, o castigou, né? Deu bastante chicotadas. Ele saiu para procurar o cavalo. Procurou e não encontrou. Quando ele voltou, ele foi novamente castigado, né? Ele foi açoitado até sangrar, né? Ou seja, até sangrar, até cortar, saiu sangue as costas dele. Aflito, ele saiu para procurar o cavalo, mas não encontrou.
de volta à estância, que era onde ele morava, foi novamente castigado pelo patrão. Ou seja, ele levou outra surra de chicotada novamente. E essa última chicotada que ele levou, chegou a carne ficar em carne viva. Ou seja, sangrou tanto ele que ficou em carne viva. Aí o que foi que ele fez? Ele não se teve por satisfeito. Ele pegou o negrinho e jogou dentro de um buraco, não é isso? Quando ele deixou o negrinho dentro do buraco, ele estava com as costas toda cortada de chicotada. Ele estava cheio, lá era muita formiga, não é isso? Então tinha bastante formiga lá nesse buraco, aqueles formigão, era um formigueiro. E ele, o patrão dele, muito malvado, jogou ele dentro desse formigueiro, dentro desse buraco. A intenção do patrão era que ele morresse, não é isso? Ou então que ele ficasse terrivelmente mais ferido do que ele já se encontrava. Não bastava a chicotada que ele levou de seu dono, ele ainda foi cruel em jogar ele dentro de um buraco. Depois que jogou ele dentro de um buraco, né, com as costas em carne viva, ensanguentada, aí no outro, deixa ele lá só. No outro dia, logo cedinho, ele correu para ver como que estava o negrinho. Era assim que chamavam ele, que ele não tinha nome. Ele achava que quando chegasse lá, ele ia encontrar ele ou morto, ou então numa situação terrivelmente lamentável. Só que o negrinho, ele dizia que Nossa Senhora, né? Nossa Senhora era a madrinha dele, era quem cuidava dele. Ele dizia o quê? Que ele era afilhado de Nossa Senhora. Então ele tinha Nossa Senhora como devoção, não é isso? Aí foi ela quem salvou ele e encontrou o cavalo perdido. Na manhã seguinte, quando seu dono foi lá onde estava o buraco, ele viu que o negrinho, que era como chamava o menino, estava lá, de pé, sem mancha nenhuma da chicotada que ele tinha levado a noite anterior. Nada nas costas dele tinha, nenhuma marca. E ele viu que ele não tinha nenhuma picada de nenhum inseto, de nenhum formigão, né? E o cavalo estava lá com ele, né? Ele ficou sem entender nada. Só que o negrinho do pastoreio, ele sabia que ele tinha devoção com Nossa Senhora e que foi ela quem ajudou a tirar, segundo a lenda, foi ela quem ajudou a tirar ele dessa situação que ele se encontrava lá num buraco, né? Quando ele pegou, né, ele saiu correndo com a tropilha, ou seja, com seus outros cavalos. Montou no cavalo que tinha se perdido, né, que tinha fugido, e saiu carregando as outras tropilhas, como vocês estão vendo aqui na imagem, né, que ele saiu contente, alegre, né, nada há nas costas dele. Segundo a lenda, dizem que ele virou um anjo, né, que ele já virou um anjo, que já viram ele conduzindo o cavalo. Outros acreditam que ele ajuda a encontrar coisas perdidas. Basta pedir com fé e acender uma vela. Isso conta-se a lenda. Aí eu pergunto para vocês, vocês gostaram dessa lenda? Gostaram de ouvir essa história, né? Tirando a parte da chicotada, que ele levava várias chicotadas, mas vocês gostaram dessa lenda, gente? Essa lenda é uma lenda bonita, né? Que fala do amor que ele tem pelos animais, não é isso? E ele, assim, ele tem uma vida muito sofrida na mão desse patrão dele. Logo cedo, aquele vento, naquela frieza, ele quase não tinha roupa. Era só a metade de uma calça, sem nenhuma camisa, com os pés no chão, não é isso? Mas assim, ele era uma pessoa de uma saúde de ferro, aquela saúde muito forte, que nada abalava ele, certo, gente? Então, a nossa aula de riquezas culturais brasileiras fica por aqui. E daqui a pouco iremos dar continuidade com geografia no módulo 2, certo, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido.
Eu peço a vocês que vocês não deixem de ler de jeito nenhum. Leia qualquer historinha, leia qualquer coisa, mas não deixe de ler. A leitura aprimora ainda mais o nosso vocabulário. Quem lê bem se expressa bem, fala bem, não é isso? Lê bem, escreve bem. Então a leitura, ela tem a suma importância. É muito bom quem lê. Quem lê se desenvolve melhor, não é isso, gente? Então eu peço a vocês que vocês continuem lendo, não só esse livro, mas qualquer outro livro. Qualquer livro que você pegue e faça a leitura é importante, porque enquanto você está fazendo ali aquela leitura, como eu já falei antes, você está desenvolvendo seu vocabulário, sua escrita, não é isso? Então, fique aí, minha gente, daqui a pouco com geografia. E a nossa leitura de hoje fica por aqui. Até a próxima.